Agora esta chamada está sendo gravada. Isso. Quem quiser orar para nós, pode abençoar a nossa reunião. Amém? Ninguém se candidata? Ora. É hora, então. Tá bom, pastor João, pode orar. Obrigado. Meu Senhor, meu Deus, nosso Pai amado, fica aqui pensando aqui nas maravilhas que o Senhor tem revelado para os seus filhos. Tantas coisas lindas, Pai, que o Senhor tem prevenido o homem para tomar cuidado. O tamanho é o teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu carinho por nós, nossa família. O inimigo continua atacando muito, muito, muito eu e minha família aqui por causa dessas coisas. Ele não quer que seja revelado. E teve até discussão aqui em casa ontem entre a família. E eles atacam a minha filha, depois minha esposa, com os pensamentos esquisitos, né? Eu arrepiado o dia inteiro. Então, essas coisas ele faz para fragmentar a família, fragmentar tudo, tentando de todos os tipos de coisas fazer esse trabalho separado. Ele não quer que o ser humano sabe o que ele está fazendo. Mas o Senhor está nos protegendo, nos guiando, tudo é alegria. Tudo é alegria. Quanto mais a gente é mexido, mais a gente nos fortalece. Quanto mais as coisas estão assim, mais sentimos o teu amor, que sentimos, Senhor, a tua presença tão forte. Agradecemos aqui a reunião que estamos fazendo aqui, através desse tempo que o Senhor tem criado, o Senhor tem levantado pessoas para passar o seu ensinamento, o Senhor tem dado dons para essas pessoas para ensinar. Cada um tendo o seu dom, cada um em seu galho. Obrigado por todo esse entendimento e sabedoria que o Senhor tem dado para nós. Obrigado por ter trazido para nós o pastor Lucas, a habilidade que ele tem de professor, carinhoso, muito amoroso com cada alma, um grande amor pelo Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Realmente a vida do pastor Lucas tem enriquecido tanto nossas vidas. E de todos os nossos irmãos aqui, a Ricardina, a Gislaine e outros que saíram. Sim, Pai, eu acredito que o momento está chegando que o Senhor vai reunir aqueles que te amam. Em todo lugar que eu olho e vejo, o Senhor fala sempre a mesma coisa. E o Senhor não vai deixar ninguém ir para passar pela tribulação que gosta dos que amam o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor. Está chegando o avivamento. E vai ser realmente muito lindo, Senhor. Muito, muito lindo, realmente. Muito obrigado pelo teu plano de carinho por todos nós, Senhor. Muito obrigado por perseguir a gente. Muito obrigado por estar sempre conosco. Pedimos a tua mão agora sobre o pastor Lucas, que o Senhor agora dê entendimento do teu coração a ele e que ele venha a compartilhar as tuas mensagens, porque esse é o teu agrado. Nós venhamos a procurar sabedoria e conhecimento, que esse é o do teu agrado, Senhor. Muito obrigado por isso. Peço a tua bênção, então, agora, sobre o pastor Lucas. Ficar com ele, Pai, ficar com ele enquanto ele fala as palavras íntimas do teu coração para todos nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Estava falando com o microfone desligado. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Vamos mais para... Estamos perto da crucificação e da ressurreição de Jesus, né? Aí depois nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos e Apocalipse, tá? Então, continue orando pelo curso da Guerra Celestial, para vocês entenderem desde o começo como foi criada toda essa bagunça entre a ciência e a religião, e por que acha tanto fóssil e não bate com a Bíblia, e como foi manipulado isso, e todas as batalhas que existem no mundo, incluindo as espirituais e as materiais. Mas orem, porque preciso muita unção para juntar muita informação. São mais de 6.000 anos de informação. E eu fui catando tudo. De todo lado. Tem uma pilha de livros aqui, além da revelação e assim por diante. Bom, irmãos, eu já falei em algumas lives, eu não sei se o que eu falo para uns, os outros ouviram, né?
Pastor João já deve ter ouvido algumas falas minhas, e eu repito elas, e às vezes, como está um grupo assim reunido, que eu percebo que aquela fala precisa ser repetida, eu vou repetir, para vocês terem uma ideia da situação espiritual nossa, para a gente ter um foco. Todo mundo tem uma lente que você regula o seu foco, para você ter mais nitidez naquilo que você está observando ao seu redor, dentro de você, na sua vida. Eu sempre achei, né, não sei, eu sou advogado daquela opinião, que a pessoa, para fazer uma escolha, ela tem que estar bem consciente, porque qualquer escolha que foi embriagada, inebriada, envolta em persuasão maligna, influências perversas e tal, eu acho que é complicado, né? Se bem que as pessoas, quando elas fazem escolhas erradas, elas semearam situações erradas, que às vezes vai levando ela de mal a pior. Mas eu creio no bom senso de que nós somos seres humanos sensatos, que amamos as coisas boas, justas e perfeitas, que toda escolha tem que ser feita com muita clareza. Eu, quando eu criei em Jesus, eu era católico. Eu não sabia que Jesus tinha morrido, ressuscitado, assim. Sabia da história, eu assistia filmes de Paixão de Cristo, mas não tinha dimensão do Evangelho. Eu achava que Jesus não tinha dado certo, porque ele falou assim, ó, morreu pelos nossos pecados, todo mundo continua pecando, não deu muito certo. Aí eu ouvi aquela música do Raul Seixas, né, falando que, como é que era o nome, falava do, Maluco Beleza, não sei como é que era. Sei que tinha uma música que ele mexia um pouco com Jesus, né, que era um revolucionário, não me lembro bem como que era. Eu achava Jesus um revolucionário, porque naquela época também tinha essas influências que hoje estão aí, vocês sabem, né, da política. E não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. Eu comecei a testar a Bíblia, porque eu estava na universidade e eu tinha que crer em algo sólido, porque eu estava no curso de física. E se alguém me dissesse que eu cria numa bobagem, numa mentira, eu ia ser ridicularizado. Então, eu peguei a Bíblia e falei, Deus, vou testar toda essa Bíblia aqui. Se tiver verdade, tudo bem, vou ficar com ela, senão eu vou tirar ela pela janela. Então, eu comecei a pesquisar sobre anjos. Deve existir anjo, eu quero saber se existe anjo. Aí fui para a biblioteca, até entrei na biblioteca da engenharia, que é a biblioteca central, tinha todos os assuntos, perguntando se tinha alguma coisa de anjos lá, algum livro, alguma coisa. Não tinha nada. Eu encontrei no livro, numa biblioteca de segundo grau, um livro de Enoque, que é uma foto de um cara correndo, assim, uma foto preta e branca, assim, uma figura preta e branca, não foto. Eu fiquei assustado, com medo de ler aquele livro, mas depois eu fui ler, foi muito bom, maravilhoso, abriu a minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para Deus, queria ver anjos, mas antes eu queria saber quem era Jesus. Perguntei para Deus quem era Jesus, que ele me explicasse. Eu tinha Deus como pai, minha mãe mandava eu rezar ao pé da cama de joelho, antes de dormir, eu rezava para o Pai do Céu, tal, desde criança, né? Aí eu perguntei para Deus, pai, explica para mim quem é Jesus. Aí Deus foi revelando. Aí eu comecei a entender quem era Jesus. Morreu, ressuscitou, aí eu perguntei, Jesus, por favor, me prove que você ressuscitou. Aí Deus me provou. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero entrar num outro assunto aqui. Aí eu fui testando. Uma vez eu estava acordando de manhã, senti um anjo do lado da minha cama, aí eu enfiei a mão dentro dele e a minha mão atravessou o corpo dele. Eu perguntei, você é um anjo? Ele falou, sou. Mas ele falava no pensamento aqui lá. Não falava com voz audível. Aí eu enfiei a mão dele e falei, então você tem uma matéria diferente da nossa, né? Que interessante. Eu pensei que você era de carne apalpável, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que eu fui construindo uma consciência da realidade espiritual, não da teologia. Eu vejo muita gente que foi para teologia. Eu pensei em fazer teologia. Eu apaixonado por coisas espirituais da Bíblia, mas eu vi que muita gente foi fazer teologia e voltou, foi mais incrédulo, porque o homem ensinava o homem de forma errada. E outra, eu ia na escola bíblica, depois que eu fiquei crente, fazia muita pergunta, incomodava demais. E eu queria prática, não é? Para mim não adianta você ficar a conhecimento, queria prática. Bom, então eu tinha uma visão, antes de tudo, católica de Deus. Um Deus distante, um Jesus barbado, barba com cabelo comprido, muito distante, e que na católica não fala nada de volta de Jesus.
Quando eu fui para a igreja evangélica, o Jesus já estava mais preocupado comigo. Ele fazia cura, libertação, batizava com o Espírito Santo, queria salvar. E eu aprendi sobre o Jesus da igreja católica. Aí eu fui estudar sobre o Jesus do judaísmo, né, que para o judeu, Jesus não é o Messias, mas eu fui querer saber por que ele não era querido como Messias e assim por diante. Então eu fui crescendo na intimidade com Jesus, né, e fui conhecendo as revelações que Deus deu para os profetas, para vários profetas hoje, pessoas abençoadas por Deus e tal, onde Jesus conta coisas, fala coisas do presente, que nos atualiza. Quer dizer, qual foi a última fala que você ouviu Jesus comentar? 2000 anos atrás, que é o que ele vai falar aqui antes da morte, né? E depois na ressurreição com os apóstolos. É a última fala que as pessoas sabem de Jesus. E qual a fala atual? Você conhece alguma fala atual? Então ela tinha que estar na minha vida, ou tinha que estar na vida de alguém mais próximo de Deus do que eu, para eu poder conhecer mais esse Jesus. Certo? Porque eu não queria um Deus distante, eu queria um Deus amigo, um Deus companheiro, porque na hora do perigo eu precisava gritar para ele. Né? Então, eu fui aprendendo a ter amizade com Jesus e conhecer ele mais de perto, queria palpar ele mesmo, literalmente. E eu estou nesse curso, Andando com Jesus para Bodas, para que vocês realmente consigam entender, através dessa sequência histórica, um Jesus mais palpável. E nas orações de vocês, na comunhão, vocês sintam o Espírito Santo conversar com vocês e ensinar coisas como ele me ensinou, muitas coisas, muitas. E eu tirava todas as minhas dúvidas com Deus. E aí a Gessiane um dia perguntou, Luga, como é que você fica sabendo dessas coisas? Eu falei, Gessiane, eu oro, vou dormir, quando acordo de manhã eu estou sabendo. Então, e foi assim, eu fui aprendendo. E eu fui testando também para saber se era verdade, se era Deus, se não era. Uma vez tinha uma confusão na igreja sobre o inferno e lago de fogo, Eu ajoelhei e orei, perguntei, Deus, me explica o que é inferno e lago de fogo. No sonho, Deus me apareceu como uma voz e falou, Lucas, vou te explicar. Aí ele mostrou o inferno, aí eu falei assim, isso aqui é inferno, isso aqui é lago de fogo. Lago de fogo não tem ninguém. Inferno é onde as pessoas morrem. Então, aí eu fui ler na Bíblia e vi a diferença. Então foi assim, fui aprendendo na prática, com experiência, né, com coisas sobrenaturais, com dificuldades, angústias terríveis, lutas terríveis, né, lutas escabrosas, né. Teve um irmão que falou assim que o diabo exagerou comigo. Eu falei, que bom, Deus vai exagerar também. Então tá ótimo. Então, o que quer dizer assim, gente? No final das contas, resumindo tudo essa conversa, existe um céu real, existe um Deus real, existe uma história real, que não é religião. A nossa história da nossa própria criação, que está se consumando. E nós fazemos parte dessa geração que a história vai ser consumada conosco. Então, quando eu vejo as dificuldades que a igreja passa em relação ao relacionamento, isso e isso, eu fico perguntando, o que ficou faltando? Falta encarar as coisas com um foco diferente. Com um foco mais pessoal, como mais sendo uma família de Deus. Deus nos criou, somos família dele. Ele quis se manifestar para alguma criatura, para ser amado e amar. Então, não é religião, não é regra, não é se dar bem, não é ganhar na loteria, não é ficar próspero, comprar uma casa na praia, não tem nada a ver. Isso aí são coisitas que Deus pode acrescentar ou não na sua vida, mas a eternidade é uma coisa celestial maravilhosa, palpável, né? E nós estamos à beira, assim, de uma angústia grande, que nós precisamos pegar aquelas raízes mais profundas que a gente pode ter e se firmar para a gente pensar nessa esperança com toda a solidez que a gente puder para não desistir, né? Não abandonar o Senhor. Porque negar, ser infiel, Deus permanece fiel. Se você for infiel, Deus permanece fiel. Se caiu, pecou, fez qualquer coisa, Deus continua fiel. Mas negar é outra história. E uma coisa que Davi aconselhou Salomão, ele falou assim, nunca se aparte de Deus. Nunca se aparte de Deus. Para que ele não se aparte de você. Então, nós é que damos para Deus o vínculo do nosso relacionamento, né?
Então, não negar Jesus, né, morrer por amor a Jesus, porque sabe que você não morre mais. Você não é mais humano, você agora é um pouco celestial e um pouco humano. Isso é fato. Aí eu posto aquelas experiências sobrenaturais, para ver se as pessoas entendem que nós temos uma alma. Aí eu posto aqueles vídeos das pessoas saindo do corpo depois que morrem, para ver se abre a cabeça, que as pessoas sejam materialistas. Mas é tudo eu faço tudo assim guiado por Deus para ir tocando aqueles pontos que eu sei que as pessoas têm aquelas pedras enormes que você não penetra e as pessoas estão presas debaixo daquela parede. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que Jesus vai falar sobre quem ele é para os sumos sacerdotes. Yeshua é levado primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, do ano 28 da nossa era. Semana 63, dia 438, estamos em João 18, 13, 14. Esses sumos sacerdotes, pelo que consta na história, parece que eles não eram os verdadeiros sacerdotes da linhagem arâmica, de Arão, certo? Eles eram indicados lá por Herodes, pelo governo, pelo romanos, e eles tinham se infiltrado lá no templo, tá? Por isso acontece esses absurdos todos aí, e o verdadeiro sacerdote, que deveria estar lá, era João Batista, né? Quando você estuda mesmo a linhagem, você descobre que o verdadeiro sacerdote era João Batista, Jesus também, né? Por ser o sumo sacerdote e tal. E esses aí estavam exercendo um papel meio estranho, né? E eles o trouxeram primeiro a Anás, porque ele era sogro de Caifás, né? Você veja que é uma família, né? E é um Cohen Gadol, sacerdote principal, o sumo sacerdote. Foi Caifás que aconselhou o Sinédrio que um homem deveria morrer pelo povo. Anás imediatamente envia Yeshua para Caifás, para um interrogatório ilegal à meia-noite. 14º dia, primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril. Então aqui foi a mesma sequência, né? Evento 183, 184. Então vamos lá, João 18, 24, Mateus 26, 57, 66, Marcos 14, 53, 64, Lucas 22, 54. Anás enviou Yeshua preso a Caifás, o Cohen Gadol. Isso está em João, né? Porque em João tem o 13, e depois ele pulou lá para o 24, porque ele organizou a sequência temporal, tá? Mateus 26, 57. Aqueles que prenderam Yeshua o levaram ao Cohen Gadol, Caifás, onde os sofrinhos, né, que os saduceus, e os anciões estavam reunidos, mas Kefa, que é Pedro, né, o seguiu de longe a uma distância do pátio do Cohen Gadol, do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se com os oficiais de justiça para ver o fim daquela prisão, né. Os líderes do Coanim, os anciões de todo o conselho, buscavam um falso testemunho contra Yeshua para entregá-lo à morte. E eles não encontraram, embora muitas testemunhas falsas se apresentaram. Tá vendo? Não tinha nada para incriminar Jesus e eles queriam incriminar para matá-lo de qualquer forma. Paz, pastor Jones, tudo bom? Mas, por fim, vieram as duas falsas testemunhas, que disseram, e disse, eu posso derrubar o templo de Jeová em 3 dias reconstruí-lo. E o Cohen Gadol levantou-se e disse, você não responda nada, porque eles testificaram contra ti. Mas Yeshua ficou em silêncio. Então o Cohen Gadol disse, te conjuro pelo Elohim vivente, que nos diga se tu és o Messias ou filho do Elohim. E Yeshua disse-lhe, tu has dito, e além disso eu vos digo, que a partir de agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder de Jeová e vindo sobre as nuvens do céu. Então o Cohen Gadol rasgou suas roupas, dizendo, ele blasfemou, que mais precisamos de testemunhas? Aqui está agora. Você ouviu a blasfêmia? O que vocês acham? Responderam e disseram, é culpado de morte. Porque na lei de Moisés dizia que se alguém cometesse uma blasfêmia, podia ser morto pela lei judaica, tá? Então eles queriam um tipo de confissão desse tipo para validar a morte de Jesus. Só que o Império Romano não matava as pessoas por crimes religiosos, só crimes políticos ou roubos, latrocínios ou homicídios e coisas do tipo, mas nunca por crime religioso, ainda mais de outra cultura, tá? Mas eles queriam que o Império Romano assumisse a morte de Jesus, e por isso fazem toda essa jogada para levar lá para o Pilatos. Depois tem os comentários do Michael Root, que eu vou ler, o 377 e o outro aqui que está no meio aqui, deixa eu ver.
376 e 377, tá bom? Vamos ver aqui em Marcos. Eles trouxeram Yeshua ao Cohen Gadol e todos os principais coanim e os anciões sofridos se reuniram. E Kefa seguiu de longe até dentro do pátio, que é Pedro, né? O Cohen Gadol tinha uma casa, né? E tinha um pátio lá. E ele estava sentado com os oficiais de justiça aquecendo-se no fogo. Era um dia muito frio, né? E os principais coanim de todos os conselhos estavam procurando testemunho contra Yeshua para entregá-lo à morte. Mas eles não conseguiram encontrar. Então, essa morte de Jesus aconteceu na Páscoa, por volta do mês de abril, tá? Vocês têm uma ideia de temperatura, época do ano. Porque muitos falaram falsos testemunhos contra ele, mas os seus testemunhos não foram concordantes. Então, alguns se levantaram e deram falso testemunho contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito à mão em 3 dias e edificarei o outro feito sem mão. Mas mesmo assim eles não concordaram no depoimento. Então Cohen Gadol, levantando-se no meio, perguntou a Yeshua, dizendo: você não responde nada? O que eles testemunharam contra você? Mas ele ficou em silêncio e nada respondeu. Cohen Gadol perguntou-lhe novamente e disse: você é o Messias, o filho bendito? O filho do bendito? E Yeshua disse: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do poder de Jeová, vindo nas nuvens do céu. Então Cohen Gadol, rasgando sua vestimenta, disse: que necessidade ainda temos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? E todos condenados, declarando digno de morte. Então preste atenção aqui o que ele está falando, que ele virá em nuvens de glória. Essa nuvens de glória que ele vai vir com todos os santos é para socorrer Jerusalém, ou socorrer o povo judeu ou o povo israelita, tá bom? Isso a gente já fez a diferença entre arrebatamento e volta de Jesus em cavalo branco. Quando Jesus estiver em cavalo branco, certo? Algumas pessoas vão manter-se lá no céu e outras vão descer com Jesus, tá? Em cavalo branco. Então essa é a hora de socorrer Jerusalém. Aí olha só o que está acontecendo aqui. Ele está falando que ele vai receber todo o poder do céu e da terra por causa da morte e da ressurreição, que é a destra de Deus. E ele está sendo considerado como uma blasfêmia. Então o que significa é que Deus está revelando para o povo judeu que um dia ele vai voltar para socorrer. E ele está dizendo que o próprio Caifás e Anás verá. E lá em Apocalipse está escrito que todo olho verá. Todo. Entendeu? Então significa que esses homens também verão. Quer dizer, a volta de Jesus ela vai ultrapassar os vivos e os mortos. Esse é um evento espiritual e material ao mesmo tempo. Tá bom? E levantando-se, eles os levaram e conduziram para a casa do Cohen Gadol e Kefa seguiu à distância. Bom, então vamos ler o comentário aqui do Michael Rood. O versículo 14 é uma explicação da posição de Caifás e sua predisposição para condenar Yeshua. Que ele está falando aqui, João 18, 14 e 1, né? Caifás foi quem aconselhou o Sinédrio que um homem deveria morrer pelo povo. Esse foi um acréscimo que foi feito aí no relato. João 18, 24, 1. Versículo 24 explica que a primeira negação de Kefa ocorreu no palácio de Caifás. E por isso que este versículo de João é colocado no início desse evento para esclarecimento. Né? Ele trocou a ordem para esclarecer. E agora vem esse comentário da 378. Em Levítico 21, 10, o sumo sacerdote está proibido de rasgar suas vestes. Olha lá, e ele rasgou. Quando Caifás rasgou sua veste, foi desqualificado do seu cargo de sumo sacerdote. Entendeu? Então houve aí toda uma irregularidade, porque se eles fossem realmente judeus, como eles deveriam seguir a Torá, eles não teriam feito essas coisas. Durante a Inquisição de Yeshua, Kefa nega 2 vezes antes das empregadas. 14º dia, primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, tá vendo? Quarta-feira, mês de abril, como eu falei. Semana 63, dia 438. Mateus 26, 69, 72. Marcos 14, 66 a 70a. Lucas 22, 55, 58. João 18, 15 a 18, 25. Kefa estava sentado lá de fora do pátio e uma serva se aproximou dele dizendo: você também estava com Yeshua, o Galileu? Mas ele negou na frente de todos dizendo: não sei o que vocês estão dizendo. Enquanto ele ia até a porta, outro viu e disse aos que estavam ali: este também estava com Yeshua de Nazaré, mas ele negou novamente com juramento: eu não conheço o homem.
Enquanto Kefa estava embaixo no pátio, veio uma das criadas de Cohen Gadol, e quando ele viu Kefa se aquecendo, olhando, disse: você também estava com Yeshua de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. Ele saiu para a entrada, e a moça, vendo novamente, começou a dizer aos que ali estavam: este é um deles. Mas ele negou novamente. Então, os dois relatos de Mateus e de Marcos estão muito próximos, né? Vamos ver aqui Lucas. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, eles se sentaram em volta, e Kefa também se sentou entre eles. Mas quando uma serva o viu sentado perto do fogo, ela notou e disse: esse homem também estava com ele. Mas ele negou a Yeshua, dizendo: mulher, eu não o conheço. Um pouco depois, quando o outro viu, disse: você também é um deles. E Kefa disse: homem, eu não sou. João, né? Vamos ver aqui João. E eles seguiram Yeshua, Shimon Kefa, Shimon Pedro, né? Que Pedro é pedra, e Kefa em hebraico é pedra, tá? Por isso que fala Kefa e não Pedro. E Pedro é o nome grego, tá? E esse discípulo era conhecido do Cohen Gadol, e entrou com Yeshua para o pátio do Cohen Gadol, mas Kefa estava de fora, na porta. Então o discípulo, que era conhecido do Cohen Gadol, saiu e falou com o porteiro e fez entrar Kefa. Em seguida, a criada porteira disse a Kefa: você não é também um dos discípulos deste homem? E ele disse: eu não sou. E os servos guardas que tinham acendido um fogo estavam de pé, porque estava frio, e eles se aqueciam, e com ele estava Kefa em pé, aquecendo-se. Enquanto Shimon Kefa estava de pé, se aquecendo, disseram: não és um dos seus discípulos? Ele negou e disse: eu não sou. Então, antes que o galo cante 3 vezes, você negará 2 vezes. Foi isso que ele falou, né? Vamos ver os comentários. Ao meio da revista 1911, e os textos gregos mais recentes adicionam as palavras "e o galo cantou". Então, foi acrescentado, tá? Na tentativa de obter 2 cantos do galo em vez das 2 advertências para Kefa. Essas palavras não aparecem nos textos gregos mais antigos. Por quê? Porque houve uma tradução errada sobre a hora que as pessoas gritavam lá no templo com a hora que o galo cantava. Então, a gente já falou isso na aula passada, atrasada, sobre uma letra que mudou lá, e a tradução foi o galo canto, tá? O canto do galo. E aí eles quiseram justificar esse canto do galo, acrescentando aí que o galo cantou. Na resposta de Kefa: homem, eu não sou, o homem é antropo no grego. Um exclamatório sem gênero, que é usado tanto para homem quanto para mulher. Kefa não está se dirigindo apenas à criada, mas também aos outros que se juntaram a ela. Então ele está querendo dizer assim: homem, como ele diz, cara, rapaz, ou como a gente fala, né? Vocês aí, tanto homem quanto mulher, né? Eu não sou discípulo dele. Vamos lá. Caifás interroga Yeshua enquanto Kefa é confrontado na entrada. 14º dia, 1º mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, dia 28 da era. Semana 63, dia 438. João 18, 19, 23. Então, veja só, gente. É o que eu falei para vocês. Quando eu comecei a estudar as festas de Deus, eu estava ouvindo muitos profetas. Na verdade, não eram profetas, né? Comecei a entender mais sobre os profetas depois. Eram pessoas no YouTube fazendo estudos bíblicos sobre os profetas, mas não eram profetas. E aí eu me alimentei de toda aquela comida toda, espiritual, aprendi muita coisa sobre as festas de Deus e tal, e fiquei com mais perguntas e com muita fome espiritual, e procurei lá, festas de Deus. Encontrei o mistériosdedeus.com, que é a página lá do pastor João, onde ele está colocando tudo. Já tem uma biblioteca enorme lá. Eu aconselho vocês a procurar lá os mistériosdedeus.com. Tem material em abundância sobre a história, sobre a arqueologia, sobre profetas, sobre a revelação, sobre os últimos dias, sobre as festas de Deus. Eu acho que se vocês baixar aquilo lá, eu acho que vai virar uma biblioteca enorme dentro do computador de vocês. Mas procure aquilo que mais interessa, tá? A gente tem que ter motivação para fazer as coisas. É a melhor coisa. E o Cohen Gadol perguntou a Yeshua sobre seus discípulos e sua doutrina. Yeshua respondeu: falei publicamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os prussinos se reúnem. Eu não falei nada em segredo. Por que vocês estão me perguntando? Pergunte àqueles que ouviram o que eu disse a eles, eis que eles não sabem o que eu disse. Eis que eles sabem o que eu disse. Quando Yeshua havia dito isso, um dos oficiais de justiça que estava ali bateu-lhe, dizendo: isso é como você responde ao Cohen Gadol? Yeshua respondeu: se eu tiver falado mal, testifica qual foi o mal.
e se falei bem, por que me feres? Jesus estava sendo sincero, né? Só que ali era um estado de subserviência que ninguém podia falar nada, né? Que era censurado. Kefa nega Yeshua mais uma vez diante dos guardas. Imediatamente o galo cantou. É o que eles colocaram, né? 14º dia, primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril de 28 EC. Semana 63, dia 438. Mateus 26, 73, 75. Lucas 22, 52, 59, 62. João 18, 26, 27. Marcos 14, a 72. Um pouco mais tarde, os que ali estavam, ele já negou 2 vezes, ele vai negar 3, certo? Aí ele vai ouvir o grito, que é alguém que vai falar lá, aqui na tradução, ou é alguém que vai chamar lá na hora da manhã para ir lá para o templo, né? A hora da chamada para ir para o templo, ou o galo canta, né? Conforme a tradução lá. Um pouco mais tarde, os que estavam ali se aproximando disseram a Kefa: verdadeiramente também tu és um deles, porque a tua maneira de falar te revela. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente amanheceu. Então, esse amanheceu aqui, né, é quando ocorre aquele aviso, né, para ir lá para o templo, ou o canto do galo. Então, Kefa se lembrou das palavras de Yeshua, que havia lhe dito antes de Kriat Hageber: você me negará 3 vezes. Saindo, ele chorou amargamente. Então, Kriat Hageber já foi explicado, né, que é esse chamado para ir para o templo, que acontecia de manhã bem cedo. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou dizendo: verdadeiramente também estava com ele, porque é galileu. A maneira de falar dos galileus era bem conhecida, tá? Tinha um sotaque diferente do povo de Jerusalém. E Kefa disse: homem, eu não sei o que você está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou, né? Ele fala que essa parte aqui do galo cantou não está nos originais, nos primeiros manuscritos, tá? Os mais antigos. Então Yeshua se virou e ele olhou para Kefa, e Kefa lembrou-se da palavra de Yeshua que ele disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Kefa, saindo, chorou amargamente. Um dos servos do Cohen Gadol, parente daquele cuja orelha foi cortada por Kefa, disse: não te vi no jardim com ele? Você cortou a orelha do meu primo lá, sei lá, do meu parente. Kefa negou novamente. Imediatamente o galo cantou. Então, João 18, 18, o versículo 19 a 24 nos falam sobre o julgamento que estava ocorrendo no complexo, né? E o diálogo entre Caifás e Yeshua. Esse registro foi removido desta sessão e colocado no evento 186 na linha do tempo, tá? Porque o Evangelho de João estava com a linha do tempo alterada, tá certo? Ele organizou. E logo depois, aqueles que estavam lá disseram novamente a Kefa: verdadeiramente você é deles, porque você é galileu e sua maneira de falar é semelhante a deles. Então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou. Então Kefa se lembrou das palavras que Yeshua havia dito a ele 2 vezes: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pensando nisso, ele chorou. Tá? Porque Pedro retrucou, né, que ele não ia negar, que ele não ia negar 2 vezes, e Jesus falou que ele ia negar 3, quer dizer que uma quantidade de negações, né, ia bater de 3 a 2 na quantidade de afirmações que ele disse que ia fazer, que não se cumpriu. Seus guardiões zombam e batem em Yeshua enquanto você tem seus olhos cobertos. Aqui a tradução deve estar, uma coisa do Google me pegou aqui, eu não percebi. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, da nossa era. Outra coisa. Então, essa questão de Jesus ter cumprido as festas exatamente na mesma data que deveria estar cumprindo em Jerusalém, que Jesus era o autor das festas e o protagonista dela, nos leva a crer que, como ele comprou, são 7 festas, ele completou 3,5, porque Pentecostes tem uma outra parte para completar, que é quando Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne aqui nos últimos dias, significa que as outras 3,5 que falta, que é a outra metade de Pentecostes, trombetas, Dia do Perdão e Tabernáculo, ele também vai cumprir literalmente, né, e exatamente na mesma época. Por isso que a contagem da volta de Jesus está muito próxima, porque os 6.000 anos estão acabando,
e Deus cumpre as promessas dele nas festas que ele determinou lá no Antigo Testamento. E ele deu o sol e a lua por sinais para esses tempos. Então, é por isso que tem profecias de eclipse, de lua vermelha, de sol se escurecendo, porque são para sinais, certo? Então, tem como calcular a época que é a volta de Jesus. O dia nem a hora, tudo bem, mas a época, sim. Até o mês e o ano é até possível, porque na hora que começar a estreitar, você vai ficar sabendo. Mas o dia e a hora, não. E os homens que guardavam Yeshua zombavam dele e batiam nele. E vendando-lhe os olhos, bateram no rosto e perguntaram, dizendo, profetiza, quem é este que te bateu? Ó, zombando, né? E eles lhe disseram muitas outras coisas, insultando. Então cuspiram no rosto e espancaram. Os outros os bofetearam, dizendo, profetiza-nos, Messias, quem é este que te bateu? E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a socá-lo e a dizer, profetiza. E os oficiais de justiça os bofetearam. Né? Ok, irmãos? Então, vamos ficar em oração aí, que eu estou tendo luta aqui espiritual, tá? Clame aí, porque aqui o inimigo não quer que eu fale as coisas. Vamos saber aqui, é Deus ou seu inimigo tá me colocando as coisas aqui, tá? Então, essa questão de dizer que Jesus falou, não, eu não sei o dia nem a hora, porque o pai só vai revelar na última hora para ele, porque era o costume judaico do pai da noiva escolher o dia do casamento e avisar o noivo na véspera, vamos dizer assim, tá? Isso é fato, mas a questão de épocas e tempos, a gente tem condição de saber, porque tem gente que ignora a volta de Jesus, fala, ele falou que nem dia nem outro, é como se fosse acontecer daqui 200 anos, né? Tá? Yeshua é levado perante o Sinédrio. Nas primeiras horas da manhã, ele é levado ao salão das pedras esculpidas no monte do templo, a uma curta distância do pretório de Pilatos, a fortaleza Antônia. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, do ano 28 da nossa era. Semana 63, dia 438. Então, isso aqui, se você visita Israel, você consegue saber tudo onde que estavam esses lugares lá, tá? Lucas 22, 66, 71, Mateus 27, 1, Mateus 15, 1 lá. Quando amanheceu, os anciãos do povo se reuniram, os principais do canim e os sofrinhos, e o trouxe Yeshua ao conselho, no salão das pedras esculpidas. Ele está colocando aqui porque foi lá que foi feito esse julgamento, tá? Dizendo, tu és o Messias, nos diga. E ele disse, se eu vos disser, vocês não acreditarão. E também se eu vos perguntar, vocês não me respondereis, nem me deixareis ir. Mas quando isto acabar, ele colocou aqui um acréscimo, né, um macrudo, o Filho do Homem vai assentar-se à direita do Todo-Poderoso. Todos eles disseram, é você, em seguida, o filho de Elohim? E Yeshua disse, vocês dizem que eu sou. Então eles disseram, o que mais testemunho necessitamos, porque nós mesmos ouvimos da sua boca. Né? Ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade, porque ele vai voltar e assim por diante, só que não acreditaram nele. Bom, eu tinha muita preocupação quando eu lia a Bíblia, quando eu era garoto, essa questão de acreditar, né? Fala assim, acreditar eu acredito, mas como é que eu tenho certeza se o que eu acreditei é verdade? Né? Porque acreditar pode ser só uma forma de você avaliar a sua conjectura, né? Dizer assim, não, eu acho que ela está certa, a minha conjectura é razoável. Mas depois eu entendi que acreditar é confiar de todo o coração, é se comprometer com toda a sua vida, e isso leva tempo, tá? Você acreditar de fato que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, é um amadurecimento, tá? Tem revelações que são instantâneas, né? Que Deus me provou que ele era Deus, né? Que Jesus era Deus, então, mas tem coisas que vão com o amadurecimento dos anos, né? Então eu vou encerrar esse pedacinho para pedir para vocês fazerem um comentário, tá? Só vou ler mais um pouco aqui. Nos textos mais antigos de Marcos, diz imediatamente o galo cantou, enquanto nos textos posteriores as palavras gregas para imediatamente foram omitidas e as palavras ekdeutero foram adicionadas, que significa a segunda vez.
O que levou à interpretação de que o galo canta 2 vezes, em vez de ter sido Yeshua quem disse a Kefa 2 vezes que o trairia? As 2 declarações separadas de Yeshua para Kefa ocorreram, a primeira na última ceia, evento 181, e a segunda em seu caminho para o jardim do Getsemane, evento 182. Os outros 3 evangelhos também indicam que o galo cantou imediatamente após a terceira negação de Kefa, e não houve espera para o galo cantar uma segunda vez. Então, o que ele está tentando dizer assim, houve uma tradução errada sobre o canto do galo, em relação àquela chamada que acontecia de manhã, ou uma confusão sobre o número de vezes que Jesus falou para ele, e que Pedro confirmou, né, que ele não iria negar, com as 2 vezes que o galo cantou. Tá? Houve essa pequena confusão aí do que está sendo dito. Aí tem um comentário 383, né, que é deixa eu ver aqui, Lucas 22, né? Quando amanheceu. Isso aconteceu cedo pela manhã. Então, Jesus passou a madrugada no interrogatório. Eles fizeram essa reunião secreta oculta, né? Porque essas reuniões de julgamento tinham que ser durante o dia, não à noite. Eles fizeram essa reunião com Jesus à noite para de manhã já ter a decisão pronta, né? Quando a manhã chegou, todos os principais coordenados e anciãos do povo entraram em conselho contra Yeshua para entregá-lo à morte. Mateus 27, 1. Né? Marcos 15, 1. De manhã cedo, o chefe dos Coanim teve uma reunião com os anciões, com os sofrinhos e com todo o conselho. Yeshua é amarrado e levado para dentro do pretório de Pilatos, sala do julgamento. Aí já é outro lugar, né? Saiu lá daqui, foi para a casa de Caifás, da casa de Caifás foi para aquela salão das pedras, e depois veio aí para o pretório de Pilatos. Então, são 3 lugares que ele percorreu. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, semana 63, dia 438. Pilatos se encontra com os acusadores de Yeshua no pavimento Gábata, né, da Fortaleza Antônia. É o nome da fortaleza de Pilatos, onde ele ficava residindo, né. Ao invés de se reunir dentro do salão, já que eles não queriam se contaminar para a peçada daquela noite. Então, se eles fizessem um contato com a casa de algum gentil, eles não poderiam participar da Páscoa, porque eles consideram os gentios imundos. Então, eles ficaram ali no pátio, porque Pilatos era um gentil. Tá? Mateus 27, 2, Marcos 15, 1b, Lucas 23, 1, 2, João 18, 28, 32. E trouxeram Yeshua amarrado e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Mateus 27, 2. Marcos. E eles levantaram Yeshua amarrado e entregaram a Pilatos. Lucas. Então toda a multidão deles se levantou e levou Yeshua a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: nós achamos este pervertendo a nação e proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Messias e um rei. Então ele não proibiu de dar tributo a César, muito pelo contrário, né? Ele falou: dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Tá? E ele falou que ele era rei, mas não era desse mundo. Agora o que vai pegar para Pilatos? Ele sabia que essa acusação era falsa, né? Porque ele mesmo tinha pago imposto junto com Pedro lá. E eles levaram Yeshua da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã e eles não entraram no pretório, com seu rifa, nossa palavra, sala do julgamento, para não ser contaminado e assim poder comer o sacrifício pascal. Então Pilatos saiu a ter com eles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam ele: se este homem não fosse criminoso, não o entregaríamos a ti. Pilatos lhe disse zombando: tomem-no vocês mesmos e julguem segundo a sua lei. E o conselho disse: não nos é permitido matar ninguém, para que a palavra de Yeshua havia falado fosse cumprida, sugerindo que morte ele ia morrer, né? Claro que os romanos crucificavam, né? Os judeus, sei lá, apedrejavam. Então Jesus não podia morrer apedrejado, tinha que morrer crucificado. Então tinha que ser entregue na mão dos romanos. Então vamos aos comentários. Os fariseus tinham regras detalhadas sobre lugares onde se poderia obter impureza ritual, não necessariamente mencionada no Torá. Então essas impurezas que eles achavam que acontecia era tudo inventada por eles mesmos. Que eles podiam mudar à vontade. Eles consideraram a pavimentação da Fortaleza Antônia como um dos lugares onde poderiam ir sem comprometer seus rigorosos regulamentos.
Por outro lado, sua preocupação em estar cerimonialmente limpos para o sacrifício da Páscoa no templo, mais tarde, né, que ia acontecer, os manteve longe do pretório, meu Deus, de Pilatos e do palácio de Herodes. Essa preocupação dos líderes religiosos de Israel também confirma o fato de que o jantar compartilhado por Yeshua e seus discípulos na noite anterior, na sala de Jerusalém, não era a refeição da Páscoa. Tá? Então, Jesus, ele se preparou para comemorar a Páscoa, mas ele mesmo seria o cordeiro pascual. Ele comeu pães com fermento e tomou vinho. E no dia seguinte começava a Páscoa. Só que naquela noite ele foi entregue e ele se tornou o cordeiro pascal para o dia seguinte. E os sacerdotes e os fariseus e todo mundo lá estavam empurrando Jesus para o sacrifício, e dali eles iam sair para comemorar a Páscoa. Ou seja, no momento que Jesus estivesse sendo crucificado, no dia seguinte, né, porque ele percorreu a cidade, levando a cruz e tal, ele já iriam para a Páscoa. Então, coincidia o horário da comemoração da Páscoa deles com o horário que Jesus tinha sido entregue lá para ser o cordeiro pascal. Tá bom? Manietado, amarrado e assim por diante. Então, por outro lado, sua preocupação é estar cerimonialmente limpos para o sacrifício da Páscoa. No tempo mais tarde, os manteve longe do pretório de Pilatos e do palácio de Herodes. Essa preocupação dos líderes religiosos de Israel também confirma o fato de que o jantar compartilhado por Yeshua e seus discípulos na noite anterior na sala de Jerusalém não era a refeição da Páscoa. Na época do sacrifício da Páscoa em Israel, cerca de 250 mil cordeiros foram abatidos no Monte do Templo. Houve, como alguns especulam, uma Páscoa para os galileus no dia anterior e uma outra para os restos israelitas no dia designado na Torá. Não há necessidade de dizer que a última ceia foi a Páscoa. Yeshua seria o cumprimento final de Pessah, da Páscoa. A última ceia foi simplesmente um jantar de despedida com seus discípulos, por assim dizer. Os cordeiros da Páscoa deviam ser abatidos e assados naquela mesma noite, o 14º dia do mês, do primeiro mês, tá? É assim que se comemora a Páscoa. E é um dia só. Para serem comidos após o pôr do sol. Naquela noite começou o Shabat solene, da festa das Mazot. Mazot são os pães asmos, tá? 15º dia. Shabat solene é um sábado, que é um sábado comemorado por causa da contagem das festas. Não é o sábado, tá? É um dia que eles demoram, porque Shabat para o judeu é descanso, não é o sábado nosso. Então aconteceu numa quarta-feira, tá bom? Aí vai lá, quinta, sexta, sábado. No final do sábado para o domingo é que ele ressuscita. Tudo isso está mostrando uma contagem de tempo entre o quarto dia e o sexto dia e o sétimo dia, que é para a gente poder aprender a calcular a nossa existência aqui na Terra, quando que Jesus veio, no quarto milênio, quando que ele vai voltar, no fim do sexto milênio. Tá? Entendeu? E vai começar o sétimo milênio, que é o descanso. Pilatos zombou deles porque o malfeitor não é um crime imputável, deve haver um crime específico cometido. Então ele zombou, porque o Pilatos zombou dos sacerdotes, porque ele chamava ele de malfeitor, mas não estava dizendo exatamente que crime ele tinha cometido. Então, qualquer um podia ser chamado de malfeitor se não tivesse nenhum crime específico, né? Pilatos retorna para dentro do salão do julgamento para interrogar Yeshua. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, 28 da nossa era. Então, para os judeus, estamos no 14º dia do primeiro mês, que é abril. Para nós, estamos no dia 28 de abril, tá? Semana 63, dia 438. Mateus 27, 11, Marcos 15, 2, Lucas 23, 3, João 18, 33 a 38a. Yeshua, então, estava perante o governador e Pilatos perguntou-lhe, dizendo, és tu o rei dos Yehudim? Yeshua disse a ele, você disse isso? Agora, Marcos, Pilatos perguntou, você é o rei dos Yehudim? Respondeu ele disse, você disse isso? Você disse isso, né? Não é a pergunta, é uma afirmação. Você diz isso, né? Você diz isso. Pilatos perguntou-lhe, dizendo, és tu o rei dos Yehudim? Respondendo, ele disse, você diz isso. Então Pilatos voltou a entrar no petróleo, chamou Yeshua e disse, você é o rei dos Yehudim? Agora João, tá? Então João vai detalhar mais esse final do que os outros evangelhos, tá?
E Yeshua respondendo, disse, você diz isso por ti mesmo, ou os outros te falaram sobre mim? Aí tá vendo que a frase aqui já é mais completa. Pilatos respondeu e disse, sou eu Yehudi? Eu sou um bom judeu, por acaso? Sua nação e os principais Kohanim entregaram você a mim. O que você fez? E Yeshua respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos líderes religiosos. Mas meu reino não é daqui. Por quê? Porque tinha feito a acusação de ele negar impostos, pregar contra os impostos, e os guardas romanos tinham visto que nada disso ele tinha feito, e depois que ele era um rei. Então agora ele está respondendo a questão do rei. E Pilatos perguntou exatamente por causa disso. Disse então a Pilatos, então és tu rei? E Yeshua respondeu, você diz que eu sou um rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Pilatos perguntou, o que é verdade? E quando ele disse isso, ele saiu novamente para os líderes religiosos que estavam esperando em Gábata, que é lá no pátio dele. Então preste bem atenção aqui. O que é o Messias? O Messias é aquele que foi ungido antes da criação. Por que Deus ungiu o Messias? Para cuidar da criação. Quem Deus ungiu para cuidar da criação? A própria palavra dele, o verbo que se fez carne. Então, Deus, ele escolheu uma forma de se expressar, fez dessa forma de se expressar, que é a palavra dele, né? E essa palavra se encarnou. Então, Deus se expressa por Jesus. Então, Deus criou essa condição de nós termos acesso a ele, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? E ser ungido o rei dos reis, né? O rei de todos os reinos da terra, ou o rei do universo, ou o rei de todos os reinos da criação do mundo. Tá? Essa é a ideia que está aqui por detrás. Pilatos dá o seu primeiro veredito de inocente. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril do ano 28 da nossa era. Semana 63, dia 438. Lucas 23, 4, João 18, 38b. O Pilatos disse ao chefe dos Kohanim em Abudidão, não encontro crime neste homem. Pilatos saiu novamente para os puxim e disse, não encontro nenhum crime nele. Então, deixa eu ver aqui. Aí eu encerro essa parte, vocês podem fazer os comentários. Essa é uma questão da lei da Torá. Yeshua nunca declarou que ele era o rei dos judeus. Pilatos ouviu isso dos falsos acusadores de Yeshua. Mas eles não estavam presentes como testemunha e não puderam ser devidamente questionados. Né? Deuteronômio 19, 15, 21, vamos ver lá o que está escrito. Qualquer iniquidade por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Tá? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou a fazer a seu irmão, e assim que tirarás o mal do meio de ti. Então, o que ele tenta fazer com a pessoa vai cair sobre ele, porque era falso testemunho. Para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. O teu olho não perdoará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, aqui na lei estava dizendo como que era feito o julgamento de uma pessoa. Tá? E Yeshua simplesmente declara que Pilatos não é uma testemunha verdadeira, se ele não ouviu isso vindo do próprio Yeshua, e, portanto, não há acusação legítima de acordo com a lei da Torá, ou a lei romana. A declaração de Yeshua em Mateus, Marcos e Lucas poderia ser traduzida como, você é aquele que está dizendo isso? Você não ouviu isso de mim. Quer dizer, eu não fiz nenhuma declaração contra mim mesmo, né? Então, ele está perguntando dessa forma. A declaração inesperada de Pilatos, sou eu um judeu, só pode ser entendido no contexto do julgamento subsequente. Sou acaso eu judeu? Estou acaso sujeito à sua Torá? Se o próprio povo e os Kohanim governantes que deveriam julgar com retidão de acordo com a sua Torá são aqueles que o entregaram a mim.
Com efeito, Pilatos estava dizendo, não estou sujeito à lei judaica ou à lei da Torá, quanto ao inquérito diligente de testemunhas ou ao direito do acusado de convocar ambas as partes perante o juiz. Então, Pilatos estava querendo se livrar daquele imbróglio que eles tinham arrumado, né? Pilatos sabe que não há testemunhas oculares, nenhum crime real, então ele faz perguntas para Yeshua se incriminar. Pilatos envia Yeshua e seus acusadores a Herodes para eu julgar. Então aqui já é outro assunto. Eu quero pedir para vocês, se quiserem fazer algum comentário sobre o que foi no começo, sobre outras coisas, pode falar, pastor Jones. Eu demorei um pouco mais porque era muito detalhe nessa sequência, precisava fechar. Amém, amém, que a paz do Senhor esteja com todos aí, em nome de Jesus, glória a Deus, né? Amém. Então, né, é profundo o negócio, né, pastor Lucas? Mas assim, né, o pastor Lucas se referiu ali também ao canal do pastor João ali, que é bênção, né, porque o pastor João tem muita pesquisa ali, muito material, né? Glória a Deus, é sobre um monte de coisa, né? Arqueologia, né? O nome de Deus, né? O verdadeiro nome de Deus, o nome de Deus, né? No DNA humano, né? A codificação, né? Aquela coisa tremenda, né? Que a sequência numérica do nome de Deus está no DNA, um monte de coisa, né? Os mistériodedeus.com, né? Bom, o link tá aí, eu acabei de postar aqui nas mensagens, tá? Vocês podem tem muita coisa lá. Depois o pastor João divide o galardão com a gente aí, porque ele fez bastante, fez bastante coisa lá, né? Tem muita coisa, glória a Deus, né? Vocês tiraram o dia para me glorificar, é isso? Né? Amém, né? Glória a Deus. Tem bastante coisa. Da Erim, então, né? Todo um monte de outros profetas também, né? Glória a Deus. É benção, né? Glória a Deus. Lá não tem só os da Erim, não. Tem vários profetas e lá. Tem outros profetas, não é só a Erim. A Erim, um monte de outros também, né? Glória a Deus. Mas é isso aí, né, pastor Lucas? Realmente, né? A gente vê ali que os próprios líderes judeus ali, os fariseus e etc., né? Eles... feriram a lei de Moisés em vários pontos, né? No julgamento de Jesus e um monte de outras atitudes que eles tomaram, eles, né, descumpriram, sabe? A lei todinha ali, né? Naquilo que eles fizeram, né? De Jesus Cristo não ter testemunha, não ter defesa e um monte de coisa, né? Testemunha falsa. Parece um país que eu conheço, né? Qualquer semelhança, né, com o nosso tempo é só, né, qualquer semelhança é mera coincidência, né, pastor? É só uma mera coincidência, né? Mas o que acontece? Daí, né, os judeus entregam Jesus, né, para Pilatos, e eles usaram a influência que eles tinham para entregar, para obrigar Pilatos a matar ele, né, praticamente, né? E a gente sabe que, né, Pilatos ali na hora ele percebeu que os judeus entregaram Jesus por inveja, por medo, né, de perder a influência, perder o poder, né? Pilatos viu na hora ali que eles se entregaram só por inveja, por medo, né? E o negócio é sério, né? Tanto que eles lavam a mão. Daí, né, se eu não me engano, na lei romana, só Roma podia matar, né? Acho que só Roma poderia matar alguém, né? Por causa da lei romana, né? Acho que tanto por isso que os judeus não mataram, não quiseram apedrejar, né? Tanto que eles nem podiam fazer isso, né? Os povos que estavam subjugados por Roma, eles não podiam matar, se eu não me engano, só Roma podia, né? Então eles usaram a influência que eles tinham, que era grande a influência que eles tinham, né? Sobre Pilatos ali, os líderes judeus, todo mundo, né? E o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo, né? Quando ele expulsa os cambistas lá, que ele acaba com tudo, né? Os líderes, os fariseus, saduceus,
eles ganhavam dinheiro com aquilo, eles tinham com aquela venda que eles faziam de animais no templo lá, tudo, né? E Jesus Cristo acabou com aquilo tudo. Quer dizer, foi prejudicado. Quer dizer, eles começaram a ter pavor de Jesus, né? O povo seguindo Jesus, né? Acabando com a lucratividade deles, com a influência, com o poder, né? A ponto deles descumprirem a lei toda ali, né? Essa que é a verdade, né? Para condenar Jesus Cristo. Não é verdade? Aí o que acontece? Pilatos não vai. Pilatos até pergunta, qual que era a acusação? Ele se disse rei dos judeus, né? E em Roma era proibido alguém se declarar rei. Se alguém se declarasse rei, né? Fizesse alguma coisa assim, já era condenado à morte por Roma, né? Agora Jesus nunca fez isso, né? Até que queriam declarar Jesus rei, mas ele não aceitou. Até porque o próprio Jesus sabia que isso era contra a lei romana. Olha só, né? E Jesus Cristo, o que ele fez? Ele falou que era para pagar imposto, né? Dai a César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Então o próprio Jesus não descumpriu as leis ali, né? Que estavam vigentes ali, né? Aí Pilatos, né? Tu és rei, né? Tipo assim, pô, então você é rei, você se declara rei? Ele falou não, né? Você está dizendo, né? O meu reino não é daqui, e etc e tal. Você é o Messias, né? E qual que era a blasfêmia, né? A blasfêmia é que ele se declarou o Messias. Ele falou, eu sou. Ele falou lá no julgamento, eu sou, né? É isso que eles queriam ouvir. Porque é isso que eles queriam ouvir, né, amados? Era a deixa para mandar ele para morrer. Blasfemou, etc e tal. Mas diante de Roma, isso não tinha um fundamento, né, para ele morrer. Só que daí eles usaram a influência até o fim. Né? Pilatos queria até soltar Barrabás, né? Ele queria soltar o ladrão, né? Né? Olha, gente, qualquer semelhança com a realidade é mera só coincidência, né? É só coincidência, né? Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje é só mera coincidência, né? Lembre-se disso, né? Aí o que Pilatos tenta soltar, né? Mas aí os líderes judeus influenciaram até o povo, né? Olha só, o povo que estava até a favor de Jesus, muitos. No fim, todo mundo estava pedindo crucifica, né? E Pilatos se viu numa situação, num beco sem saída, né? E acabou mandando crucificar. Não tinha, já até lavou as mãos, né? E diz que até a esposa dele tinha sonhado, né? Com Jesus. Daí até a esposa falou para Pilatos assim, Pilatos, não se meta com ele. Eu sonhei, né? Tive sonhos horríveis e não se meta com esse justo, com Jesus, né? E acho que Pilatos até temeu, queridos. Acho que Pilatos, ele teve um medo, acho que subiu nele ali, sabe? Eu acho que subiu um medo nele, entende? Tanto que ele até lavou as mãos. A história conta que Pilatos foi penalizado por ter matado injustamente um homem. Olha aí, ó, até a própria história, né? E ele ficou, até ele lava as mãos e fala, ó, o sangue dele não tá na minha mão, tá na mão de vocês, né? Aí diz que os líderes judeus falam assim, né? Não, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Os próprios líderes judeus declararam a sentença sobre eles mesmos. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, né? E a gente sabe que no ano 70 acabou tudo mesmo, destruiu tudo, né? Acabou a nação de Israel, acabou tudo, o templo, né? E realmente aconteceu isso, né, queridos? Mas foi isso que aconteceu, né? E no fim ele foi crucificado, né? E Jesus Cristo aceitou a sentença, ele aceitou mesmo, né? Assim a sentença e morreu, né? Mas é isso aí. É isso aí, pastor Lucas, é isso aí. Ok. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho, mais uns 15 minutos, tá bom? Alguém quer mais fazer algum comentário também, não? Pastor, eu queria, mas eu não quero interferir aí com o seu tempo. Não, pode ficar à vontade, a gente usa esse último tempo aqui, tem 15 minutos, até 9h30, né? Pode fazer. Eu só porque, quando o senhor falou em acreditar, da sua experiência de acreditar, fiquei muito curioso, porque eu também, né? Eu acho que talvez todos nós, mas eu também tenho aquela coisa, o que é acreditar, né? O senhor falou bonito aí, acredita, e como que é? O senhor poderia
explicar? Eu falei que às vezes o acreditar é uma medida da sua conjectura. Você acha que, eu devo estar 60% certo. Então, isso deve ser verdade. Que abaixo de 50, né, é metade para certo, metade para errado. Então, abaixo de 50. Então, quando você tem mais... Quando é que o senhor falaria que eu acredito? Então, assim, quando você tem um time de futebol que está ganhando muito bem os campeonatos e tal, aí ele vai para o jogo da final. Aí você diz assim, olha, pelas estatísticas ele vai ganhar. Então, eu acredito que ele vai ganhar. Então, você tem uma conjectura em cima do que você acredita baseado numa conjectura aí, de uma porcentagem que você acha que está certo. Mas esse acreditar humano não é o que Deus quer, né? Ele quer um comprometimento, é você entender pelo Espírito Santo, receber a fé verdadeira, entender e se comprometer. E eu só fui entendendo isso mais aos poucos, né? Eu tinha uma medida de que Jesus devia estar certo, de que a Bíblia devia estar certa, né? Por causa da educação, né? E a gente, por causa do certo e do errado e tal, você acreditava, né? Mas aí é só com o comprometimento que você vai percebendo exatamente o que é que está por detrás de tudo. Né? Tá certo, obrigado. E aí, fala mais? Tá bom. Vamos continuar, então. Aqui é mais uma parte, essa parte do Pilatos, ela é diferente da parte do Herodes, porque essa parte do Herodes, ela é uma parte mais religiosa, porque o Pilatos era um governador político e ele estava ali para botar ordem, porque havia muita sedição, muita rebeldia dentro do povo judeu. O povo judeu não aceitava ser escravo de ninguém, coisas do tipo, então tinha muita revolta. Então o governador romano foi colocado lá para controlar a situação politicamente usando a força militar. Só que Herodes era considerado um rei, né? Por que cargas d'água ele veio a se tornar rei, eu não entendo muito bem. Mas desde que Alexandre invadiu Jerusalém, a coisa ficou bagunçada ali, sabe? Mas o Herodes tinha um envolvimento religioso, porque ele edificou o templo, ele restaurou, fez obras, então ele tinha todo um caráter religioso que ele seguia dentro da cultura judaica, embora pareça que ele era hindumeu, ele não era judeu. E agora ele vai zombar de Jesus, né? Vai querer saber, fazer aquela especulação religiosa em cima de Jesus, tá bom? Pilatos envia os acusadores a Herodes para o julgar. 14º dia, 1º mês, quarta-feira, 28 de abril do ano 28, semana 63, dia 438. Lucas 23, 5, 7. Mas os puxinhos eram persistentes, dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando da Galileia até Jerusalém. Pilatos, ouvindo isso, disse, Galileia? Perguntou se aquele homem era galileu. E quando ele descobriu que estava sob a jurisdição de Herodes, ele encaminhou Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Era o dia das festas, né? Então Herodes também cumpria esses rituais. E aí ele falou, opa, achei uma escapatória aqui, vou mandar para Herodes, esse pepino todo aqui, tá? Yeshua é apresentado a Herodes em seu palácio, mas recusa-se a reconhecê-lo como um rei. 14º dia do 1º mês, 4028, depois da criação, quarta-feira, 28 de abril do ano 28 da nossa era, semana 63, dia 438. Lucas 23, de 8 a 9. Herodes, vendo Yeshua, ficou muito feliz, porque ele queria vê-lo há muito tempo. Ele ouvia falar dos milagres, das curas, né, das profecias, e assim por diante. Porque tinha ouvido muitas coisas sobre ele e esperava vê-lo fazer algum sinal, né? Então Herodes queria crer de uma forma assim mística, né? Sem comprometimento, só sabendo assim, ponderando pelo misticismo que Jesus poderia ser realmente o Messias. Herodes fez muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Então Herodes já fez muitas mais perguntas do que o Pilatos. Herodes ouve denúncia dos principais dos coaninhos e sofriam. É que eles começam de novo a acusar. 14º dia, 1º mês, 4028, quarta-feira, e assim por diante. Lucas 23, 10. E os chefes dos coaninhos sofriam, acusando fortemente fora do palácio de Herodes, né, que eles não entraram para nos contaminar, para poder participar da Páscoa, né? Herodes, zomba do rei Yeshua, vestindo com uma túnica real.
14º dia, primeiro mês, e assim por diante. Semana 63, dia 438. Lucas 23, 11a. Então Herodes e seus soldados desprezam e zombaram de Yeshua, vestindo-o com roupas esplêndidas. Então lembre, Jesus já tinha sido esbofeteado, né, machucado lá. Eu acho que a coroa de espinho talvez já estava nele, não sei. Eu não vi falar aqui, né, mas Herodes, indignado, devolve Yeshua a Pilatos depois de ser incapaz de obter uma resposta. Né? Jesus ficou calado, e aí Herodes não ficou sabendo de nada do que ele queria saber. Lucas 23, 11b até 12. Então Herodes mandou Yeshua de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos naquele dia, porque antes eles estavam em inimizade um contra o outro. Pilatos e Herodes dão um veredito comum na galáxia, o segundo veredito de inocente dado por Pilatos. Então Herodes também não conseguiu acusar ele de nada, ele não se denunciou, né? Não falou nada comprometedor, e aí continua. Então Pilatos, convocando o chefe dos Conim, o Sinédrio e o povo, disse-lhe: vocês me apresentaram este homem como quem perturba o meu povo. Mas quando interroguei perante vós, não encontrei neste homem nenhum crime, daqueles que os acusais, nem mesmo Herodes, porque eu enviei a ele, e eis que nada de digno de morte fez este homem. Mas acusações são apresentadas a Pilatos e Herodes. Aí eles vão reforçar, né? Yeshua se recusa a responder. Mateus 27, 12 a 14, Marcos 15, 3 a 5. Yeshua, sendo acusado pelo chefe dos Conim e pelos anciãos, ele nada respondeu. Disse-lhe Pilatos: não ouves quantas coisas eles testificam contra ti? Mas Yeshua não lhe respondeu uma palavra, de tal forma que o governador ficou muito maravilhado. Os principais dos Conim acusaram muito Yeshua. Pilatos tornou a perguntar-lhe, dizendo: não responde nada? Veja quantas coisas eles os acusam. Mas Yeshua nem mesmo respondeu com isso, de modo que Pilatos ficou maravilhado. Então Mateus e Marcos têm relatos muito parecidos. Pilatos oferece uma escolha sinistra para o programa anual de indulto da Páscoa, né, de Pessá, né, do perdão, né, de Pessá, Yeshua, o famoso assassino Barrabás. Então, aqui teve um problema na tradução, do perdão, né, não perdoa. 14º dia, primeiro mês, e assim por diante, semana 63, 438. Lucas 27, 15 a 26a, Marcos 15, 6 a 15a, Lucas 23, 16 a 25, João 18, 39 e 40. Agora, no dia da festa, o governador costumava libertar para o povo um prisioneiro, o que quisesse. E então eles tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Bar parece que é filho, né? Ou Baru Rabá, não. Adonai. Parece que Bar está relacionado com filho e Abas com pai, tá? Quando estavam reunidos, Pilatos disse: quem vocês querem que eu solte para vocês, Barrabás ou Yeshua, chamado Messias? Porque ele sabia que por inveja o haviam entregue. Olha lá, o meu pastor Jones falou. E enquanto ele estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou dizer: não tenhas nada a ver com aquele homem justo. A esposa declarou ele justo porque ela teve um sonho. Porque hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Mas os chefes dos Conim e os anciãos persuadiram a multidão a pedir a Barrabás e que Yeshua fosse morto. Trocaram, né? Respondendo-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu solte para vós? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse: o que então devo fazer com Yeshua chamado Messias? Todos lhe disseram: seja crucificado. O governador perguntou: que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Houve um documentário que eu até passei na casa da mamãe, aí, uma fita que minha mãe tinha, eu mandei passar para DVD, e lá fala que esse povo foi pago, recebeu dinheiro do Sinédrio, lá dos sacerdotes, do povo, dos acusadores, para falar essas palavras. Porque naquele horário lá, estava todo mundo se preparando para a Páscoa, então não tinha uma multidão tão grande assim para acusar ele, porque eles tinham visto os milagres, as coisas, muitos tinham crido nele, então não ia lá aparecer para acusar. Então foi uma turminha aí selecionada por eles para fazer um número politicamente forte, né, comprado para dizer crucifica, tá bom? Quando Pilatos viu que nada adiantava, mas que faziam a mais alvoroço, ele bebeu água e lavou as mãos na frente do povo, dizendo: eu sou inocente do sangue desses justos, considerai isso. E todo o povo respondeu e disse: o seu sangue cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Falaram bobagem.
Então ele soltou a Barrabás. Aí esse testemunho público de lavar as mãos era para poder ficar anotado lá, porque se ele fosse inquirido mais tarde sobre a morte de Jesus, ele falou, não, eu assumi publicamente que ele era inocente. Então ele ia usar isso na defesa dele futura, tá? Pilatos estava se preparando aí para não ser morto pelo imperador romano. Agora então, no dia da festa, ele iria libertar um prisioneiro para eles, qualquer um que eles pedissem. Marcos está falando, né? E havia um chamado Barabás, um prisioneiro com seus companheiros, no motim que havia cometido o assassinato em uma revolta. Barabás era um revoltoso. E quando a multidão chegou, eles começaram a pedir o que fizesse, como sempre tinha feito com eles. E Pilatos respondeu dizendo, querem que eu solte para vocês o rei dos Iehudim? Pois ele sabia que por inveja o chefe dos Coanim havia sido entregue a ele. Aí ele fica lá, né? Provocando, Pilatos fica provocando os caras lá. Mas o chefe dos Coanim incitou a multidão a soltá-los a Barrabás. Pilatos respondendo disse novamente, o que vocês querem então que eu faça? Aquele que vocês chamam rei dos Iehudim, que é os judeus, e tornaram a clamar, crucificam. Pilatos perguntou, que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais, crucificam. E Pilatos, querendo satisfazer o povo, libertou a Barrabás, depois de açoitá-lo, entregou Yeshua para ser crucificado. Então aí o Pilatos falou, bom, agora não tem jeito, né? O povo está pedindo crucifixo. Vamos ler Lucas. Pilatos anunciou, vou soltar então, depois de castigá-lo, porque ele precisava libertar um prisioneiro para eles em cada festa de acordo com seu costume. Mas toda a multidão gritou junto, dizendo, fora com esse, e solta-nos a Barrabás. Engraçado que a palavra fora, né? Ela é bem usada ultimamente, né? Este tinha sido jogado na prisão por sedição na cidade e por assassinato. Pilatos falou com ele novamente, querendo libertar Yeshua, mas eles tornaram a clamar, dizendo, crucificam, crucificam. Disse-lhe eles pela terceira vez, que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime digno de morte, então vou puni-lo e deixá-lo ir. Mas eles insistiram em voz alta, exigindo que ele fosse crucificado, e suas vozes e os principais Coanim prevaleceram. Então Pilatos sentenciou que se fizesse o que pediam, e libertaram-lhes aquele que havia sido lançado na prisão por sedição e assassinato, a quem havia perguntado. Né? João, Pilatos ofereceu, vocês têm o costume de eu libertar um prisioneiro para vocês na Páscoa, no Pessá? Vocês querem que eu liberte para vocês o rei dos Iehudim? Então todos clamaram de novo, dizendo, não este homem, mas Barrabás. E o Barrabás era um ladrão. Pilatos condena que Yeshua seja açoitado. Né? Mateus 27, 26b, Marcos 15, 15b, João 19, 1. Pilatos, depois de açoitar Yeshua, entregou para ser crucificado. Marcos também diz a mesma coisa. Pilatos entregou Yeshua depois de açoitá-lo para ser crucificado. Pilatos, pois, prendeu Yeshua e açoitou. Tá falando aqui João, né? Yeshua é espancado e ridicularizado por soldados no pretório. Ai, meu Deus. Semana 63, dia 478. Marcos 27, 27 a 30, João 19, 2 a 3, Marcos 15, 16 a 19. Então os soldados do governador levaram Yeshua ao pretório e reuniam ao redor dele todo o grupo. E despindo-lhe puseram um manto escarlate e puseram na cabeça uma coroa de espinho. Foi agora que eles colocaram a coroa de espinho, né? Já tinha ido lá para o Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos, e aí que já na hora de crucificar, colocaram a coroa de espinhos. Ele já tinha passado lá por Anás, Caifás, né, no dia anterior, na madrugada. E na mão direita uma cana, que é para dizer que era um cetro, né? E ajoelhando-se diante dele, zombavam dele, dizendo, salve o rei dos Iehudim, e cuspindo nele, pegaram a cana e bateram-lhe na cabeça. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça o vestido de um manto púrpura. Esse manto aqui, pelo que consta, foi aquele que o Herodes colocou lá sobre ele. E disseram-lhe, salve o rei dos Iehudim, e eles o esbofetearam. Marcos. Então os soldados levaram Yeshua ao tribunal dentro do átrio, isto é, ao pretório, ai, horrível falar essa palavra, e convocaram toda a multidão. Eles o vestiram de púrpura e colocando uma coroa tecida de espinhos sobre ele. Então começaram a saudá-lo. Salve o rei dos Iehudim. E espancaram na cabeça com uma cana e cuspiram nele e se curvaram diante dele,
de joelhos, tá bom? Pode falar, pastor João. Já estamos aqui no finalzinho, acho que eu vou parar por aqui, depois desse comentário, na próxima aula a gente continua. Amém, peraí, já, glória a Deus, é que dá problema aqui, né, mas glória a Deus. Não, é que é interessante, né, pastor Lucas, por exemplo, né, tanto Herodes, né, Herodes e Pilatos, né, eles eram ali os governadores, eles eram representantes de Roma, ali, tanto na Judéia como na Galiléia, né? Acho que o Herodes era do distrito da Galiléia, né? Uhum. O Pilatos da Judéia, né? Então eles eram administradores romanos ali, né? Eles que administravam a região de Israel, ali do povo de Israel, né? Uhum. Em nome de Roma, né? E com certeza, né, Herodes está escrito que sim, que Herodes já ouvia falar dos milagres de Jesus, ouviu muito dizer, né? Conhecia muito bem Jesus, e até Pilatos também, né? Pilatos era governador ali, ele era administrador do lugar. Então o próprio Pilatos já conhecia a vida de Jesus, os milagres, os sinais que ele estava realizando, né? Então, com certeza, ele já tinha ouvido falar de tudo que Jesus fez, né? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui ainda vai continuar um pouco para começar a parte da crucificação, né? E aí tem mais coisas para a gente comentar também na próxima aula. Aí eu vou parar por aqui, que já são 9h30, né? 9h32. E vamos orar, então. Quem gostaria de agradecer, aí eu encerro a gravação. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, tá ainda na vez aí. Quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, se a gente puder responder, a gente já responde. Bom, eu vou orar então. Hoje o pessoal tá. Posso orar encerrando? Tá bom, pode orar então, Maninha. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Deus, de comunhão e de aprofundamento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, cada família. Abençoa, Senhor, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, ó Deus, e nos faça cada dia mais pessoas vitoriosas, pessoas que busquem o reino de Deus em cada momento das nossas vidas. E para que possamos, Senhor, luz do mundo e sal da terra, como o Senhor mesmo nos orientou. Nos guarde e nos proteja, Senhor, e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Ó, tem um vídeo lá no canal que já tá lá. Eu vou até colocar o link aqui. É mais esclarecimentos sobre os 3 dias de escuridão que o pastor João fez na live ontem. E eu já estou postando aí, tá? Esse link aí. Então, tem mais esclarecimentos, tá? Sobre esses 3 dias de escuridão. E aí vocês fiquem atentos aí de juntar essas pecinhas, no quebra-cabeça e se preparar. Tá? Porque vai ser a preparação para o arrebatamento, depois de 3 dias de escuridão. Bem? Então, fiquem atentos. Aí, muita coisa agora vai piorar no mundo, muita coisa. Não se assustem, confiem no Senhor, fiquem firmes. Depois que passar essa fase ruim, que vai ser muito intensa, aí o Senhor Jesus vai revestir de poder, pregar o evangelho no mundo inteiro, transformar, arrebatar e fazer tudo o que precisa. Estamos cada vez mais próximos. Então, Deus que abençoe. Amém, né? E pode acontecer uma pane elétrica, né, amados? Pode acontecer mesmo aí, por causa né, ninguém se assuste se isso acontecer, né? Porque por causa da atividade solar aí, né? Isso já aconteceu no passado, né? E tá com tudo para se repetir, né? Então, se nós nos prepararmos para isso, é bom também, né? Tá bom. Boa noite, querido.